Capítulo 14. Transporte transversal. Devemos nos despertar, ou outra pessoa tomará nosso lugar, carregará nossa cruz e assim roubará nossa coroa. William Booth. Você e eu possuímos uma cruz e uma coroa. Na maior parte, a cruz que carregamos é invisível. Vemos seu efeito, mas não sua forma. Da mesma forma, em Cristo nos foi dada uma coroa invisível. O que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, sujeitando tudo a seus pés. Hebreus capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Na terra, a coroa representa nossa posição de autoridade. Como embaixadores do céu, somos apoiados pelo poder desse reino. Aprenda a conhecer Cristo e este crucificado. Aprenda a cantar para ele e diga: Senhor Jesus, tu és a minha justiça, eu sou o teu pecado. Você tomou sobre si o que é meu e me deu o que é seu. Você se tornou o que você não era para que eu pudesse me tornar o que não era. Martin Luther. Usamos a coroa e carregamos a cruz. Jesus carregou nossa cruz para que pudéssemos usar sua coroa. Ele se tornou como nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Como cumprimos essa diretriz altamente personalizada? Há 3 elementos nessa instrução: negar a si mesmo, levantar a cruz e seguir a Jesus. Meus caminhos egoístas são diferentes dos seus, assim como a cruz que tomo é única em minha jornada. Eu não carrego sua cruz, nem você carrega a minha. Para aprender a carregar nossa cruz, devemos primeiro responder algumas perguntas sobre a cruz. O que exatamente Jesus está nos pedindo para carregar? Onde encontramos nossa cruz? É um fardo que arrastamos ao longo de nossas vidas? Ou a cruz representa algo muito mais misterioso do que qualquer viga de madeira poderia representar? A cruz tem uma beleza tão grande que nenhum colar ou pingente poderia se comparar. Eu realmente acredito que a cruz captura tudo o que a obra da salvação colocou em nossas mãos. A cruz está longe de ser um ornamento para vestir, é uma ordem a cumprir. Neste capítulo final, quero compartilhar como é carregar sua cruz como um herói. Uma conversa sobre a cruz. Eram quase 2 horas da manhã, na véspera da Páscoa. Eu estava caindo no sono quando o Espírito Santo começou a me questionar sobre a cruz. Lisa, o que significa carregar sua cruz? Sonolenta, respondi: para negar a mim mesmo. Eu ouvi claramente: não, negar a si mesmo é apenas o primeiro passo. Eu ofereci hesitantemente: para estabelecer minha vontade? Negar a si mesmo é renunciar à sua vontade. O que significa para carregar sua cruz? Naquele momento, percebi que provavelmente não tinha resposta, mas isso não impediu as perguntas. Como você sabe quando está carregando sua cruz ou quando a deixou em casa? Quanto pesa a sua cruz, Lisa? Aonde você guarda sua cruz? Imagens do meu armário bagunçado, da garagem, de um lugar perto da porta da frente,
passaram pela minha cabeça. Com os olhos turvos, sentei-me na cama e sussurrei em voz alta: não sei. Com a minha admissão, a enxurrada de perguntas cessou. Para ser honesto, escrevi na cruz de uma forma ou de outra em cada um dos meus livros, e agora parecia que não conseguia nem localizar o meu, muito menos descrevê-lo. Eu amo como, no exato momento em que admitimos nossa necessidade, Deus está lá para atendê-la. Assim que reconheci minha ignorância, as respostas começaram a ser reveladas. Eu ouvi: vá pegar a lista que você fez hoje cedo. Como mencionei no capítulo 5, fiz uma pesquisa em minhas redes sociais e reuni mais do que algumas descrições simples da cruz. O que não contei foi que havia registrado mais de 500 respostas à mão em um envelope descartado. Fui ao escritório de John, encontrei um pedaço de papel e o trouxe de volta para a cama comigo. Transferi a lista rabiscada para o meu iPad. Aqui estão algumas das palavras que recebi, apresentadas graficamente: segurança, cura, conexão, fé, Deus, graça, vitória, amor, redenção, autoridade, restauração, reconciliação, terra, liberdade, perdão, poder, sacrifício, estratégia, misericórdia, acesso, morte, esperança, sangue, salvação, intimidade, limpeza. Eu fiz a enquete, procurando por uma resposta específica que não me foi dada, mas vou adicioná-la aqui: arma. Ao revisar a lista de palavras que tantos tiveram a gentileza de oferecer, ouvi o Espírito Santo sussurrar: eis a cruz. Todas essas palavras e mais representam a cruz. Leve-os com você para o seu mundo cotidiano. Meus olhos repassaram a lista em minha mão trêmula. Era verdade. A cruz provê tudo o que ela conquistou, assim como Jesus provê tudo o que ele é. Através da cruz, Cristo nos comprou amor, perdão, liberdade e redenção. Era hora de levar tudo o que havia experimentado para os outros. Cada uma dessas palavras capturou alguma das essências elementares da cruz que precisavam ser expressas ao mundo perdido, e até mesmo para algumas igrejas. Paulo descreveu seu carregamento da cruz desta maneira: nós carregamos esta preciosa mensagem da cruz nos potes de barro sem adornos de nossas vidas comuns. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A cruz que carrego é tudo que ele fez por mim. Assim como a cruz que você carrega é seu evangelho ou testemunho do que ele fez por você. Mas não para por aí. Somos recipientes que derramam os preciosos dons do céu. Não filtramos o evangelho, nós apenas o carregamos. Desta forma, o extraordinário é transferido para dentro dos limites do nosso cotidiano. Todos os dias levo a esperança, o amor, o perdão da cruz comigo para a mercearia, para o avião e para o escritório. Eu carrego para todos os lugares que a minha vida me leva. Estes são os lugares onde ofereço o poder e a maravilha da cruz. Ouça como Paulo descreve essa dinâmica de carregar a cruz para os novos crentes em Roma.
Então, aqui está o que eu quero que você faça com a ajuda de Deus. Pegue sua vida cotidiana e comum, como dormir, comer, ir para o trabalho e passear, e coloque-a diante de Deus como uma oferta. Abraçar o que Deus faz por você é a melhor coisa que você pode fazer por Ele. Não fique tão bem ajustado à sua cultura a ponto de se encaixar nela sem ao menos pensar. Em vez disso, fixe sua atenção em Deus. Você será mudado de dentro para fora. Reconheça prontamente o que Ele quer de você e responda rapidamente a isso. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Jesus não realizou cruzadas formais, conferência ou mesmo cultos semanais. No entanto, cada momento de vigília da sua vida era uma mensagem. Não há nada de errado com isso, mas raramente fazem parte da nossa vida cotidiana. Jesus carregava Deus com ele todos os dias, aonde quer que fosse, e está pedindo a você que faça o mesmo. Abraçar tudo que Deus fez por você e refletir essa nova vida para os outros pode ser comparado a carregar a cruz. Ao nos apegarmos a esta verdade, nos comportamos e vemos nosso mundo de maneira diferente. E se todos os dias orássemos, Pai Celestial, que tudo que a crucificação do seu Filho proporcionou ganhe plena expressão em minha vida e por meio dela, hoje, eu escolho negar o pecado e minhas antigas limitações enquanto amplio sua obra e sigo você, nosso mundo veria Jesus levantado. Quando essa troca acontece, nosso olhar muda. Em vez de olharmos para nós mesmos, ficamos atentos à vida de Jesus. Ao ler nossa Bíblia, aprendemos como ele agiu ao longo de seus dias. O que nos foi dado de graça, damos de graça. Fato da esgrima. Cerca quando está cansado, quando está doente, quando está muito quente, quando está muito frio, quando está chovendo, quando você odeia esgrima. Nosso transporte cruzado. Vamos passar por isso juntos. Concordamos que a cruz foi a demonstração definitiva de Deus, de seu amor incondicional por nós? Você tem alguma dúvida de que incontáveis milhões ainda esperam que levemos a eles a expressão desse amor incondicional? Como vamos fazer isso? Seguimos seu exemplo. Jesus amou as pessoas falando a verdade, alimentando os famintos, expulsando demônios, curando os enfermos, confrontando a religião e ressuscitando os mortos. E percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Siga-o. E quanto ao perdão? Há menos necessidade de perdão hoje ou muitos estão presos na culpa e na vergonha? Carregue a cruz do perdão para eles, perdoando livremente e compartilhando as boas novas de que eles foram perdoados gratuitamente. Jesus mostrou às pessoas que elas foram perdoadas falando a verdade, alimentando os famintos, expulsando demônios, curando os enfermos, confrontando a religião e ressuscitando os mortos. Coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse:
Por que vocês pensam em seus mal em seus corações? Pois o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua cama e vai para casa. E ele se levantou e foi para casa. As multidões, vendo isso, ficaram com medo e glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 8. Sigam. Ele fez isso para que soubéssemos que a autoridade para curar e perdoar nos foi dada. Ele fez este milagre como Filho do Homem. Quanto mais devemos fazer isto como filhas de Deus? Depois há as questões da liberdade. Já houve uma geração tão enredada pela luxúria, pela ganância, idolatria e depravação? E há aqueles que foram literalmente escravizados para o trabalho ou traficados para sexo. Carregue a cruz da liberdade para eles. Você pode se perguntar como? Jesus mostrou às pessoas que elas eram livres falando a verdade, alimentando os famintos, expulsando demônios, curando os enfermos, confrontando a religião e ressuscitando os mortos. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Sigam. Jesus fez o bem e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Não há razão para escolher entre a justiça social e o sobrenatural. Jesus fez duas coisas. Vamos remover nosso nome da equação, chamá-lo de Emanuel, Deus conosco, e fazer o mesmo. Há uma necessidade gritante de redenção em todas as frentes da condição humana. A palavra redenção tem um alcance enorme e, por definição, inclui salvação, troca, libertação, resgate, reforma, restauração e recuperação. Tem a necessidade de todos. Estes diminuíram de alguma forma? Expresse a cruz dessa redenção comprada aos outros por meio da sua vida diária. Mais uma vez, Jesus mostrou às pessoas que elas foram redimidas falando a verdade, alimentando os famintos, expulsando demônios, curando os enfermos, confrontando a religião e ressuscitando os mortos. Que o digam os remidos do Senhor, a quem ele remiu da angústia. Salmo 107, versículo 2. Depois dessa demoestação, o Salmo 107 registra uma lista de circunstâncias que colocaram o povo de Deus em apuros. Isso o encorajará a saber que você não está sozinho. Então você deve lê-lo. Foi muito longo para colocar nessas páginas, saiba disso. Se você estragou tudo ou se encontrou em uma confusão sem culpa sua, Deus redime. Independentemente de como chegamos a um lugar de problema, Ele nos leva para fora, para o seu lugar de bondade. Somente Ele tem o poder de salvar, e nós que fomos redimidos devemos dizê-lo. É outra maneira de carregarmos nossa cruz. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me fazes conhecer o caminho de vida, na tua presença, a plenitude de alegria.
À tua mão direita estão os prazeres para sempre. Salmo 16, versículo 10 ao 11. As palavras são de Davi, mas a promessa foi primeiro de Cristo e é agora nosso. Siga-o. Não importa onde você esteja agora, esta é a promessa dos redimidos. Este é o poder da cruz. Que outro emblema tem o poder de proclamar melhor o evangelho do reino? O sacrifício de Cristo na cruz curou sua vida, corpo e relacionamentos? Você acredita que ainda tem o poder de curar todas as doenças e aflições? Sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se pode dizer o mesmo da cruz? Jesus, novamente, encarregou seus discípulos de seguir seu exemplo após sua ressurreição. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, do versículo 17 ao 20. Se Ele está conosco e é o mesmo, então Ele está disposto a mostrar na terra tudo que a cruz comprou. Depois disso, Ele apareceu aos 11, enquanto eles estavam reclinados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Porque não acreditaram naqueles que ouviram depois que ele ressuscitou? E disse-lhes: Vão por todo o mundo e anunciem o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, do versículo 14 a 18. Jesus teve que abordar algumas coisas antes que todos os seus discípulos pudessem segui-lo e ver os sinais e maravilhas. Dúvida, incredulidade e corações endurecidos. Não precisamos perseguir demônios, mas se você seguir a Jesus por tempo suficiente, provavelmente os encontrará. Não inicie uma conversa com eles. Use a espada da palavra de Deus para silenciá-los e depois expulsá-los em nome de Jesus. Fale a verdade do céu em todas as línguas que puder. Manusear cobras e beber veneno intencionalmente são simplesmente estúpidos, visto que Jesus não se jogaria de um penhasco. Certamente não estava convidando seus discípulos a brincar com cobras venenosas e beber elixires mortais. A lição aqui é a promessa de proteção. Ele prometeu que quando tocássemos os enfermos, a recuperação aconteceria. O doente não deve mais ser considerado o impuro com quem temos medo de entrar em contato. Jesus tocou e foi tocado pelos impuros, e o contato os curou. Você pode dizer: bem, aquele era Jesus. Lembro-me de ter lido que quando Madre Teresa decidiu entrar em contato com os leprosos, foi descoberto o tratamento que impediu a propagação dessa doença altamente infecciosa.
Ora, muitos sinais e prodígios eram regularmente feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos juntos no pórtico de Salomão. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que o Cristo é Jesus. Atos capítulo 5, versículo 12, versículo 42. Sinais e maravilhas, ensino e pregação devem ser eventos diários. Neste ponto, devo confessar, quero que o sobrenatural seja mais natural do seu nome declarada a cada dia. Então, para este fim, vou falar o nome dele e seguir a liderança de Jesus. Se a igreja primitiva levava a mensagem da cruz onde quer que fosse e os corações eram encorajados, os enfermos eram curados e os oprimidos libertos, por que o mesmo não deveria acontecer conosco? Você está procurando um sinal de que Jesus ainda quer fazer maravilhas? A cruz é o nosso sinal e vós sois a sua maravilha. Acredito que veremos sinais e maravilhas à medida que pregarmos a cruz de Cristo e vivermos a palavra de Deus. Um evangelho minimalista produz resultados mínimos. Pregar apenas metade dos benefícios da cruz produzirá apenas metade dos benefícios da cruz. Não se pode esperar que os derivados produzam o que um original produzirá com força total. Minha fala e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Pregar um evangelho sem poder produz um poder mínimo. O sangue de Jesus abriu um caminho para nos aproximarmos do trono com ousadia, para que possamos encontrar todo o poder do céu de que precisamos. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. E vejamos como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, do versículo 23 ao 25. Espadas vivas. Escrevi tudo isso na esperança de que isso o desperte. Por muito tempo coçamos orelhas e agradamos a fantasia humana com o truque de nossas mãos. É hora de estendermos nosso alcance, tornando-nos sua espada. Voltem para casa, prisioneiros cheios de esperança. Hoje mesmo estou declarando um bônus duplo. Tudo que você perdeu voltou em dobro. Judá é agora minha arma, o arco que puxarei, colocando Efraim como uma flecha na corda. Vou acordar seus filhos, ó Sião, para combater seus filhos, ó Grécia. A partir de agora, as pessoas são minhas espadas. Zacarias capítulo 9, versículo 12 ao 13. Assim como Jesus foi o Verbo do Pai feito carne, nossa vida deve se tornar o Verbo de Jesus feito carne, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, e Jesus foi a palavra que se fez carne. Com o seu corpo, nós também nos tornamos espadas vivas. Ele faz dos seus mensageiros ventos, de seus ministros um fogo flamejante. Salmo 104, versículo 4. Somos espadas flamejantes que proclamam que Ele é o caminho.
Seu espírito é o vento que nos impulsiona e a sua mensagem é o fogo encerrando em nossos ossos tudo que ele fez por nós e tudo que ainda deseja fazer não deve ser restringido por nossas dúvidas e tradições religiosas. A cruz não deixou nada por fazer. Por que fizemos tão pouco? A cruz o posicionou para ser um herói. Você deve carregá-lo com esperança em seu coração, fé no impossível e amor por toda a humanidade. Os discípulos não tiveram dias nem espaço para registrar todas as coisas que Jesus fez. Agora também há muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada um deles fosse escrito, suponho que o próximo mundo não poderia conter os livros que seriam escritos. João, capítulo 21, versículo 25. Assim como Jesus foi o Verbo do Pai feito carne, nossa vida deve ser tornar o Verbo de Jesus feito carne. Isso significa que a maravilha de Jesus é imensurável. No entanto, acredito que cada um de nós foi escolhido com uma expressão viva de sua admiração. Ao nos tornarmos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, então o mundo vislumbrará sua noiva em plena estatura e muitos serão ganhos. Filha de Deus, afaste-se do seu reflexo, negue suas limitações e reflita-o. Lembre-se diariamente de sua bondade, redenção e misericórdia. Ouça o Espírito Santo enquanto carrega tudo que a cruz forneceu para aqueles que esperam com esperança. Leia e recite os versos de seu rei até que eles transbordem em todos os aspectos de sua vida, enquanto você o segue. Amado, não pense mais em si mesmo como um alvo, porque você foi escolhido primeiro para ser uma espada erguida em suas mãos. Viva como um herói e você dará um golpe certeiro no inimigo e os cativos serão libertos. Os homens têm dito que a cruz de Cristo não foi uma coisa heróica, mas quero dizer a você o que a cruz de Jesus colocou mais heroísmo nas almas dos homens do que qualquer outro evento na história humana. John J. Lake.